Ah, pronto. A partir desse momento, então, a nossa aula está sendo gravada. Então, eu quero cumprimentar a todos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. É, então, alguns ainda estão entrando. Então, mas eu gostaria, então, de sim, cumprimentar a todos e iniciar nossa disciplina de História da Matemática. Esse era um grande sonho meu há muito tempo. Eu já estou há 23 anos na UFSC, no Departamento de Matemática, e, e, de, e num certo sentido, assim, sempre eu tive essa aspiração, desde, assim, eu dei a disciplina de geometria euclidiana, é, logo nas primeiras vezes, assim, no segundo semestre que eu estava aqui na UFSC, em 1998, dei pela primeira vez geometria euclidiana e fiz um approach histórico. Naquela época também, quando eu entrei, até a primeira reforma da licenciatura, existia uma disciplina chamada Laboratório de Matemática 2, que era uma disciplina de laboratório, então de resolução de problemas, mas com conteúdo de história da matemática. Eu acho que eu dei essa disciplina em 2007 e foi uma das melhores, assim, uma das melhores experiências que eu tive em termos de disciplinas de graduação, em que a gente pôde interagir de uma forma muito interessante, assim, com os problemas em si e com os alunos, porque basicamente eu fazia uma lista do tipo do it yourself, né? Vocês façam, então e dava mais ou menos uma sequência, faça isso, depois faça isso, depois faça isso, viu? Vocês fizeram mais ou menos o que o Arquimedes fez para resolver tal problema. Então, basicamente, essa era a tônica, e muitos alunos gostaram tanto, muitos eram alunos do PET, e surgiram vários artiguinhos na revista da Olimpíada de Matemática por causa daquela disciplina, motivados por aquela disciplina. Alguns alunos que são ex-alunos, já alguns já têm doutorado, já estão bem avançados, outros são até colegas aqui de profissão agora, mas que naquela época eles fizeram o quê? Usaram aquele pequeno, era uma vez por semana, 4 horas direto, assim, era uma aula muito cansativa, até porque você ficava 4 horas lá discutindo os problemas, mas muita gente gostou tanto que aquilo motivou uma série de outros estudos posteriores. Meu sonho seria que vocês pudessem também se motivar, que essa disciplina pudesse servir como, primeiramente, uma espécie de motivação para fazer a matemática para além das contas, porque, principalmente assim, o aluno de matemática, ele tem que fazer as provas, fazer as listas, assistir às aulas das disciplinas, aprender os conteúdos. Então, tem todo esse aspecto que é importante. Você tem que ter o que oferecer. Se você um dia vai ser um matemático, vai ser um professor de matemática, você precisa saber os conteúdos, precisa saber as técnicas, os truques. Mas, muitas vezes, nesse caminho, o aluno perde um pouco a sua fascinação, o seu poder de se maravilhar com, com o conteúdo, com a matemática, com a beleza das coisas que estão sendo apresentadas. Então, o, o, o aluno, ele acaba sendo, como podemos dizer, ele acaba se perdendo nesse caminho com a tecnicalidade, com a dificuldade, com o rigor, até com o rigor, sim, tem alunos que são bem, assim, acabam aprendendo rapidamente, que tem que demonstrar tudo, que tem que ser tudo rigoroso, mas acaba perdendo aquela sensação da beleza da matemática, de fazer pontes onde pontes não haviam, de
de entender conexões de coisas que a priori pareceriam estar separadas. Então, essa fascinação, esse encantamento pela coisa, muitas vezes é perdido e é uma pena. E a outra coisa que eu acho que o curso de História da Matemática pode possibilitar é a questão da cultura, porque a cultura ela é uma coisa que vem depois do conhecimento. O Albert Einstein tem uma frase que é atribuída a ele, eu não sei se realmente é dele, mas tem toda a pinta, que é: a educação é aquilo que fica depois que a gente esquece o que aprendeu na escola. Então, o que isso quer dizer? Que, para além desse conhecimento que a gente tem, o conhecimento técnico, científico da matemática, as coisas, como elas se relacionam com outras atividades, e a gente perceber que a matemática em si é uma atividade humana. Então isto faz parte, talvez, do nosso tesouro, do nosso capital cultural, essa coisa assim, que nós somos alunos de matemática, mas também nós vivemos uma sociedade que temos outros interesses, e essas coisas têm que orbitar na nossa discussão, tem que orbitar em cada uma das nossas falas. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver viva aqui, de estimular vocês a falar, e assim, é importante desde já colocar uma regra bem clara. Aqui é importante que todos falem. Então, coisas que eu vou fazer, eu vou cobrar presença mesmo, presença de aula, de todos aqueles que estão matriculados. Então, a presença vai ser marcada. Então, eu gostaria que vocês participassem de todas as aulas, mas participar não só de entrar e ser um ícone na minha tela. Eu gostaria que assim, o aluno não pode entrar mudo e sair calado. É importante que durante a aula ele faça interações, ele faça comentários, ele faça perguntas. E aí não pode ter medo de fazer pergunta idiota, porque, na verdade, a gente não está aqui para, assim, que pergunta idiota. Às vezes não, porque às vezes a gente não tem nem noção. E não quer dizer que eu também tenha, eu também estou aprendendo um monte de coisa, estou lendo um monte de outros livros. Assim, tem hora que, tem um livro aqui que é um texto que eu preciso ler para a próxima aula, que eu vou comentar com vocês, que é o texto do Hardy, a Apologia de um Matemático. Então, estou lendo outras coisas que não é só matemática, e isto tendo as minhas obrigações de continuar dando a outra disciplina que eu dou, de manter a pesquisa, de manter a orientação de alunos de mestrado, doutorado, de manter a colaboração com os meus colaboradores estrangeiros. Então, tudo isso está acontecendo simultaneamente. Então, é uma verdadeira explosão de atividade, e eu quero que essa explosão seja uma explosão criativa, uma explosão que beneficie a todos. Mas para você ser beneficiado, além da sua presença e pontualidade, que vai ser interessante que vocês tenham, também é interessante que vocês abram, assim, inclusive, vocês estão todos com ícones, mas assim, vamos fazer uma regrinha. Quando você for perguntar, você não abre só sua voz, abre sua câmera também, se possível, assim, a não ser que você não tenha câmera no seu dispositivo, mas eu acho muito difícil. Então, se você tem câmera funcionando aí, então eu quero que quando você abrir para fazer um comentário, você abra e mostre a sua cara, para que todos possam ver. Então a gente vai fazer tipo uma discussão, muitas vezes de mesa redonda, em onde todos participam e cada um consiga ver quem que está falando naquele exato momento. Então, essa vai ser uma regra e eu gostaria de ver, assim, toda a aula. Então aqui temos, quer ver quantos participantes? Temos 10 participantes comigo, então são 9 pessoas que estão aqui, que não sou eu, professor. Então, gostaria de, pelo menos hoje, ouvir 9 pessoas, 9 comentários distintos sobre coisas que têm a ver com a matéria. Hoje, em particular, essa aula vai ser mais uma apresentação e colocar regras, colocar já
a coisa vai funcionar, então, e vai funcionar de um ritmo intenso, porque os semestres da UFSC, em geral, em condições normais de temperatura e pressão, são de 18 semanas. Com o ensino remoto, os semestres se reduziram para 16 semanas. Então, esse GZIP que a gente está sentindo nos semestres, ele traz consequências também no jeito como que a gente ministra as disciplinas. No semestre passado, eu tive que, por exemplo, eu dei análise, que é um curso difícil, e alguns de vocês foram meus alunos de análise aqui, que eu estou vendo, e aí é um curso zipado, então um curso que teve que ser dado muitas vezes, em alguns momentos assim, o conteúdo tinha que ser dado de uma forma super rápida, porque já tinha que passar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, então muitas vezes é contraproducente. Então eu não quero que isso aconteça aqui, eu quero que a velocidade não implique que a gente perca coisas. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é cortes, a gente vai ter que se concentrar em alguns pontos. O plano de ensino é enorme, o programa é enorme, vamos discutir ele já, mas eu vou acabar fazendo alguns cortes, e os cortes vão ter a ver com as avaliações e tem a ver com o que a gente vai falar. Então, eu vou ter que fazer escolhas. E eu estou pondo vídeos e textos, eu já abri as 3 primeiras semanas agora para vocês, então vocês veem que tem um monte de vídeos do YouTube, agora também na primeira semana, e na segunda já tem pelo menos 3 aulas que eu consegui gravar, 3 videoaulas, que também são videoaulas de informação. Então, se você olhar, tem muita informação lá, mas eu gostaria que esse momento aqui nosso, síncrono, fosse um momento de formação. Então, é importante que não só, então, vocês venham para a aula, no horário, e participem, mas para participar não podem vir de mãos vazias. Então, é necessário que sempre vocês olhem os materiais que estão postos lá, tentem assistir os vídeos, fazer a leitura dos textos que estão indicados, para que vocês tenham também como comentar, tenham conteúdo para trazer para cá, que não seja um conteúdo vazio, né? Então, essa é uma outra coisa que eu queria falar. Bom, deixa eu só, então, aqui está diferente peraí, não é esse aqui, eu tenho que ver onde que apresenta, tá, é aqui. É que esse layout aqui está diferente do que eu estou acostumado. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar primeiro, vamos no plano de ensino, e a gente vai ter que já discutir muita coisa do plano de ensino. Então, peraí. Pronto, acho que agora vocês estão vendo, né? Então, primeira coisa, eu queria... muita gente achou estranho esse curso por eu ter colocado pré-requisitos. Na verdade, assim, teve muito calouro querendo fazer o curso, gente assim da segunda fase, aí de repente eles descobriram que tinha pré-requisito análise na reta e álgebra 2. Não é que você vai precisar das contas de conteúdos que estão em análise na reta, mas eu pus esses conteúdos meio para dizer assim, essa disciplina tem que ser feito do final, da metade do curso para frente, não nos primeiros semestres. Tem que ser feito por um aluno que já tem uma certa maturidade, que já tem um certo repertório matemático, de conteúdos matemáticos, e que, quando ele olhar para as coisas, ele não esteja com a mente vazia, porque a gente vai fazer conta aqui também, a gente vai fazer matemática, basicamente. Eu não vou ficar só contando historinha, espero que não, espero que a gente discuta bastante matemática, bastante coisas que outras pessoas fizeram ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente chegar no século XIX, que a gente vai falar da aritmetização da análise, como que o Cauchy, o Weierstrass, o Cantor, como que eles introduziram as técnicas que hoje a gente entende que a análise que a gente aprende hoje na faculdade é baseada nessa formulação
que é super recente. Então, por quê? O que que motivou essa aritmetização da análise? O que que levou, por exemplo, a questão do Cantor, descobrir que existem conjuntos infinitos de diferentes magnitudes? Então, se você nem sabe que existiam conjuntos que são infinitos e que têm diferentes magnitudes, você vai ficar assim, opa, do que ele está falando? Ou então, por exemplo, eu gostaria de discutir, sim, a questão da completude matemática, do fato da matemática, com os axiomas da aritmética, você não conseguir existirem teoremas que são verdadeiros e você não conseguir provar aquele teorema que você sabe que existe com os axiomas que são dados. Assim, quer dizer, sempre, qualquer sistema axiomático vai existir um teorema naquela teoria que você não consegue provar com os axiomas e com os outros teoremas que você já provou naquela teoria matemática. Então, os teoremas de Gödel, da incompletude de Gödel, o teorema de Turing sobre decidibilidade, se existe uma forma de você decidir se existe um algoritmo para resolver tal problema ou não. Então, todas essas coisas eu gostaria de discutir. Então, eu gostaria de discutir mais. Então, tanto que a gente vai passar mais rápido pela matemática antiga para tentarmos entrar na matemática que realmente interessa e que realmente nos toca diretamente. Eu quero falar de matemática do século XX na história da matemática. Quero falar de matemática de hoje, como que essa matemática de hoje nos afeta, que vai além dos livros de história. Então, tem que trazer outros materiais diferentes do livro de história, porque mesmo no livro de história padrão, que é o Boyer, que a gente vai usar durante todo esse tempo, ele chega até a dar uma raspadinha no começo da matemática do século XX, mas muitas vezes o que se faz nos cursos de matemática, de história da matemática, é ficar no máximo até o século XIX, que eu acho pouco. E também, por exemplo, álgebra. Por que eu pus álgebra? Porque a gente vai falar a gente vai passar pela resolução das equações lá no século XVI, 1500 e pouquinho, Tartaglia, o Cardano, e aí vai vir a noção de raiz quadrada de número negativo, que já surgiu naquela época, que precisava ter para resolver as equações, e como isso levou à criação dos números complexos, e por que os números complexos são importantes, e depois outras estruturas matemáticas, por que apareceu matriz, por que apareceu grupo. São estruturas que foram aparecendo ao longo da história, e qual que é a motivação por trás de aparecerem essas coisas? Por que apareceu categoria? Por que apareceu funtor na matemática? Por que hoje a gente fala de coisas tão abstratas e hoje é capaz de um aluno de mestrado, por exemplo, passar 2 anos do seu mestrado para entender quer dizer, ele vai fazer uma dissertação em 2 anos e ele passa pelo menos 1 ano para entender o enunciado do problema que ele vai querer atacar, que ele vai querer dissertar sobre. Porque as coisas, as definições são complicadas e são técnicas, e a quantidade de conhecimento obriga o matemático a dedicar muito tempo para se tornar, para dominar, para exercer um controle sobre determinadas técnicas e truques em matemática que torna a matemática impossível de você ter hoje um panorama geral. É improvável que hoje se tenha alguém como Euler, não com a inteligência do Euler, pode ter gente com a inteligência do Euler ou com a inteligência do Gauss, mas é pouco provável que tenha pessoas com a amplitude matemática de um Euler ou de um Gauss nos tempos atuais. O Euler mexia desde teoria de números até engenharia naval. O Euler tinha essa dimensão. O Gauss também. O Gauss ele também mexia com teoria de números, com astronomia. Ele que
também foi responsável por um projeto de agrimensura, então com isso ele acabou dando importantes contribuições para a teoria de superfícies. Então a geometria diferencial que a gente conhece hoje começou também com Gauss. Então o Gauss ele atuou em várias frentes diferentes, com qualidade, com competência, e a gente fica pensando assim, por que hoje não teríamos esse tipo de matemático? Por causa da extrema amplitude dos conhecimentos e a complexidade técnica que cada um deles exige. Então exige que o matemático dedique muitas horas, muitos meses, muitos anos de sua vida para dominar perfeitamente uma determinada técnica que é bem estreita, bem aquele conhecimento. Então, se ele sai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele não tem mais amplitude para conseguir dialogar com outras áreas da matemática. Então, nesse sentido, a disciplina de História da Matemática é uma disciplina que pretende dar, pelo menos, um repertório, quer dizer, ela já exige um certo repertório inicial, mas para elevar esse repertório para discussões em nível de corredor, numa sala de chá, você discutindo coisas legais de matemática, mas também repertório talvez para você conseguir entrar depois numa sala de seminário de uma coisa que você não saiba e conseguir pelo menos entender o que precisa para você entender aquilo que está sendo apresentado na luz. Não quer dizer que você vai virar um expert em qualquer coisa, mas talvez te dê uma certa disponibilidade, uma certa predisposição para sair da sua zona de conforto, da sua caixinha, onde você está bem confortável, matematicamente falando, e ampliar seu universo de experiências matemáticas. O curso está colocado aqui para licenciatura, mas na verdade ele é para licenciatura e para o bacharelado, não só para licenciatura. Aqui precisava até corrigir. Então aqui está a ementa, e então eu já falei de alguns objetivos gerais: incorporar elementos de caráter histórico na formação matemática dos estudantes, promover uma síntese dos conteúdos abordados pelas disciplinas do curso de matemática, e incentivar a leitura crítica e discussão de textos de história e filosofia da matemática. Então, eu estou pondo bastante textos, então isso aqui vai ter mais uma cara de disciplina de humanas, que vocês têm que ler textos e discutir textos. Essa disciplina vai ter uma tônica assim. E mais especificamente, então, compreender a evolução das ideias matemáticas e a sua inter-relação com os desenvolvimentos de diferentes áreas, mapear o contexto histórico subjacente à origem de determinadas teorias e conceitos em matemática, enfatizar o aspecto humano e social do desenvolvimento da matemática. Como eu falei, a matemática é uma atividade humana, e discutir o alcance e as limitações do conhecimento matemático atual. Então, esse item 4 que eu estou colocando aqui, por isso que é importante que a gente chegue e discuta a matemática que ocorre nos tempos atuais, e a gente discuta certos problemas de o que significa ser matemático hoje em dia, o que significa ser pesquisador em matemática hoje em dia, como é que a comunidade matemática funciona, quais são os mecanismos de transmissão e de conhecimento, os mecanismos de produção do conhecimento matemático. Então, por exemplo, eu tenho a minha pesquisa em matemática, então eu tenho pessoas com quem eu colaboro, pessoas que leem o que eu faço, tem seminários que eu vou, tem seminários congressos ou seminários que eu fui, que eu vou, em que eu dou certas palestras, certos talks sobre aquilo que eu faço, eu escrevo artigos que são lidos por outras pessoas para serem aceitos numa revista de matemática, eles precisam passar por um processo de revisão. Eu faço revisão de outros autores que aí as revistas mandam para mim, para eu ver, para eu ler o artigo do camarada, para ver se a matemática que ele fez realmente está correta ou não. E esse sistema todo é um sistema que é vivo, que é pulsante, que é dinâmico,
E é importante que o estudante de matemática tenha o contato com esse tipo de coisa, que estudar matemática vai além de você, resolvi o problema, opa, que legal, consegui matar essa charada, mas tem todo o problema de como que isto interage com outras pessoas em outros lugares e como que as pessoas vão ler aquilo que você escreveu, como que as pessoas vão julgar se aquilo que você escreveu presta ou não, do ponto de vista matemático. E não só se presta, pode estar até certo. A questão da comunidade matemática é mais interessante, porque pode estar até certa a matemática que você escreveu, mas não quer dizer que ela seja relevante. Pode ser que você consiga publicar o seu artigo e ele vai ficar esquecido numa prateleira empoeirada e ninguém vai lê-lo, por quê? Porque ele não está dentro das áreas de interesse que os matemáticos naquele momento estão realmente trabalhando. Então, tudo isso são variáveis que vão além da matemática em si, da exatidão da ciência, vai para o domínio das relações interpessoais. Então, isso é uma coisa interessante que eu gostaria que a gente enfatizasse, que a gente descobrisse juntos coisas legais nessa direção. Bom, veja só que eu coloquei aqui um monte de assuntos, alguns eu vou conseguir falar, outros não, alguns estão nos vídeos, então, na verdade, por exemplo, a matemática do Egito, Mesopotâmia, tem lá os vídeos do professor João Bosco Pitombeira, tem da Tatiana Roque, então eu não vou ficar trabalhando muito, chovendo no molhado a respeito disso. Infelizmente, eu vou falar muito pouco ainda sobre isso aqui, ó. Índia, América, eu pus assim, eu realmente fui, como podemos dizer assim, audacioso, mas na verdade a hora que você vai procurar temas e vai procurar materiais, tanto na internet como materiais escritos, e que possa ser disponibilizado, você vê que, assim, você até encontra, mas, por exemplo, assim, tem bastante coisa. A Wikipédia, ela é uma fonte inesgotável de coisas, mas será que tudo que está na Wikipédia realmente é 100%? Porque a Wikipédia é uma construção coletiva. Claro que tem certos mecanismos de controle, mas a Wikipédia, ela assim, não pode ser nunca para nós. Até eu pus alguns links da Wikipédia para vocês ali. Eu peço, ao mesmo tempo, desculpa, mas eu já vou dando um aviso, assim, que você vai pode ler os conteúdos da Wikipédia sobre vários temas, matemática na Índia, se você colocar isso. É bom, por exemplo, a Wikipédia em inglês, elas, em geral, tem mais conteúdos, e por mais gente ter mexido nela, então ela tem uma certa estabilidade, ela assintoticamente vai convergindo para uma coisa que você pode considerar que é certo, porque tem muita gente que já pôs a mão, muita gente que já fez alterações, que já corrigiu o erro, enquanto a Wikipédia em português acaba sendo pobre nesse sentido. Muitos verbetes acabam sendo pequenos, bem menores do que o da Wikipédia em inglês, e ainda podem ter erros, tanto de tradução quanto da própria informação que tem lá. Então, isso aqui a gente vai passar super rápido. Eu acho que a gente vai gastar mais tempo sobre a matemática grega, que é onde realmente a matemática começa a existir como a conhecemos. E mesmo assim é bem diferente daquilo que a gente conhece hoje. E aí depois tem falarmos sobre os matemáticos na era de Alexandria, um pouco da Idade Média, mas basicamente quero falar sobre o começo da Idade Moderna, a questão da resolução de equações diferenciais, o início da geometria analítica, como que surgiu também coisas como a geometria projetiva por causa do problema de perspectiva na arte, e aí originou o que a gente conhece hoje como geometria projetiva, as origens do cálculo, isso aqui é importante. No começo eu tinha tentado pôr 3 avaliações, mas por causa das 16 semanas eu acabei reduzindo para 2. Então a gente vai falar já das avaliações. Mas uma das avaliações que eu acabei tirando era uma discussão que vocês iriam fazer sobre as origens do cálculo. De qualquer forma, a gente pode fazer a discussão
sem que tenha necessariamente aquele aspecto de nota, né, de avaliação. E depois, ó, século XVIII, século XIX, século XX, eu quero chegar bem perto do que a gente tem hoje em dia. Então deixa eu só interromper aqui. Como eu falei, eu gostaria de agora, nesse momento, então, por enquanto, eu só falei sobre por que a disciplina está nesse formato e algumas coisas que eu pretendo falar, e de novo eu falei, vai ter cortes, então eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer. Eu parei de... Então, por favor, estejam à vontade para fazer suas primeiras colocações. Alô, tem alguém aqui comigo? Oi, professor. Oi, pode falar. Posso comentar? Pode. Eu gostei, tipo aquela parte ali que o professor falou dos textos da Tatiana Roque, aquilo ali eu fiz um trabalho dessa parte de história da matemática em seminários, e daí eu vi alguns desses vídeos dela, inclusive a professora Flávia, que estava ministrando seminários, também passou algum desses vídeos para nós, dessa parte da história, que foi ali que eu me interessei muito pela parte da história. Aí eu fiz semestre passado a disciplina História da Educação Matemática. Sim. E daí, quando eu vi que tinha essa, daí eu optei por fazer essa também para complementar, que eu achei que é uma parte bem interessante, que até então eu não tinha parado para realmente pensar, tipo, nossa, a matemática tem uma história por trás. Justamente, né, acostumado muito a aplicar toda a matemática, então... Sim, você que falou que você tem doutorado em... Engenharia Química. Isso. Eu mesmo. Sim. Ok, e qual que foi a sua motivação de vir fazer matemática? Quando eu estava fazendo a engenharia, eu já achava a matemática muito interessante. Sempre gostei. Tipo, eu senti falta disso na formação da engenharia, que a gente já começa a faculdade de engenharia na segunda semana, você já está vendo derivado. Então, é tudo muito rápido, muito aplicado. E aí eu senti falta dessa base, de onde veio isso, mas como que chega nisso? Então, daí eu pensei, não, agora eu tô com uma oportunidade aí de fazer a faculdade. Eu pensei, né? Tipo, comecei a ver as opções e tudo. Eu, nossa, nem sabia que tinha o retorno de graduado, que eu não tava a fim de fazer vestibular de novo. Daí eu resolvi voltar para a graduação para fazer matemática, que era uma coisa que eu já queria ter feito, tipo, queria ter tido mais esse conhecimento matemático antes. Então, daí agora eu tô aqui, aprofundando meus conhecimentos. Ok, então seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Matheus levantou a mão, pode falar. Sim, opa. Abriu meu microfone aí. Tá. Primeiramente, eu saúdo o professor por ter aberto essa disciplina. Eu achei uma coisa realmente muito interessante, que no período que eu estava na graduação realmente não teve. E sempre foi uma coisa que me intrigou, sabe? Tipo, entender um pouco melhor a história da matemática. Porque quando a gente está aqui estudando, né, na graduação, agora no mestrado, a gente às vezes se perde, sabe, em fazer conta, ficar estudando para a prova, ficar aprendendo alguma nova teoria, né, alguma nova área, enfim, e acaba passando batido, sabe? Geralmente os livros dão aquela notinha lá no começo do parágrafo, alguns, né, tipo assim, mas, enfim, depois disso, ninguém se lembra que tem uma história por trás e que, enfim, hoje em dia a gente vê um livro de cálculo, um livro de análise, olha lá, a notação toda bonitinha e esquece, sei lá, às vezes para chegar naquela definição que a gente está estudando hoje, se matando para tentar entender, sei lá, demorou 50 anos, ou talvez um pouco mais, as pessoas arredondando as coisas até ficar, né, nesse formato bonitinho. A gente, em geral, no decorrer da formação, realmente esquece, né? Porque, enfim, acaba tendo tanta coisa para fazer que você olha assim, mas, enfim, deixa eu tentar entender porque eu tenho que escolher esse epsilon, esse delta, porque eu defini essa coisa assim, não de outro jeito, tu acaba nem se tocando que, sei lá, até chegar nessa definição foram, sei lá, anos de aperfeiçoamento, cada um em um artigo deu uma contribuiçãozinha assim,
ou até mesmo melhorar a notação, sabe? Esses tempos eu peguei para ler peguei para olhar o princípio do Newton, simplesmente você olha aquilo lá e não dá para entender o que está. É um inferno, é um inferno. Não vai falar do Principia e você vai ver que vai ser difícil mesmo. Não dá para entender. Tu fica lá e fala assim, nossa, como eles conseguiam fazer matemática com essa anotação ali. Enfim, então eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi essa disciplina e assim que eu vi logo fui realmente falar com o professor para ver se eu podia assistir como ouvinte, assim, para tentar aperfeiçoar e principalmente como um ganho cultural mesmo. E eu acho bem sábia essa escolha do professor de colocar ela mais pro final do curso. Eu acho que é uma disciplina que só tem condição de apreciar mesmo depois que você já viu um pouco de matemática, sabe? Se fizesse, sei lá, olha a primeira fase, achar legal, mas eu não sei nem o que direito, sei lá, uma estrutura algébrica ou o que é derivado de uma função e estou falando sobre como se desenvolveu isso. Daí eu acho que fica meio pobre. Eu acho que realmente nessa altura do curso, assim, depois que tu já tem um pouco de matemática, ela é muito interessante para enriquecer sua cultura. Okay. É isso que eu queria. Okay. Obrigado, Matheus. Muito boas as suas colocações. O Tiago também levantou a mão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria dizer que também eu achei essa matéria, eu acho que vai ser muito boa. Os conteúdos passados já foram bem interessantes. E tanto é que, para ser bem sincero, o meu pai também gosta bastante de história de matemática. História no geral, na verdade, não só da matemática. E eu já tô mandando os links para ele falando aqui, ó, eu acho que você vai gostar, então vê aqui o conteúdo, uma matéria para você ver comigo esse semestre. E, enfim, o da Tatiana, até o livro dela, eu já tinha lido um pouquinho a respeito, com o incentivo de um professor do ensino médio. E, enfim, eu acho que a matéria vai ser muito legal, mas ainda porque no começo da minha graduação, quando eu fiz a matéria contigo de quantitativa, você já falava a respeito de ter uma matéria da história da matemática, e volta e meia você se empolgava falando a respeito da história das coisas que a gente passava, e dando a motivação e tudo mais, então uma matéria propriamente dita para isso, eu acho que vai ser de muito bom proveito. Então, legal essa coisa assim, que realmente vão passando os tempos, e eu acabo não lembrando de coisas que eu falei, mas por exemplo, você falou em quantitativa, que eu já tinha colocado essa questão de abrir uma disciplina de história da matemática, então aqui estamos. Espero que seu pai também curta. Se ele quiser entrar como convidado, eu também posso mandar o link e aí tem uma senha, aí com isso ele pode entrar como se fosse aluno também, se ele quiser. Tranquilo, obrigado. Mas eu acho que eu passo as coisas, porque tá tranquilo de mandar os links mesmos, então tá tudo aberto. Então deixa que eu passo, nem preciso se incomodar, mas obrigado, viu? Ok. Então, uma outra coisa só que eu queria comentar é que tem um volume, vai ter um volume, vocês vão ver, um volume acachapante de textos. Claro, assim, eu espero que vocês leiam tudo. Não sei se é... assim, tem certas coisas que eu vou pedir, não, leia para a próxima aula, leia isso porque vai ser importante. Mas, por exemplo, só de livros, já tem o Boyer, tem da Tatiana, tem o do Katz, que é em inglês, um colega meu está me conseguindo outro livro do Howard Eaves também, que eu vou pôr à disposição. Então, assim, o que eu consegui achar de material, já fucei, por exemplo... Para o Arquimedes, o primeiro trabalho de vocês vai ser sobre o Arquimedes, então eu queria achar alguma coisa, aí de repente eu achei as obras completas do Arquimedes, está em inglês, mas tem lá um livro com todos o que existe, que chegou até nós do Arquimedes, está num livro, então, quer dizer, vocês têm material para pesquisar, vocês vão ter, aí depende daquilo que vocês vão querer fazer com aquilo, mas o importante é que quando a gente vier para a discussão, vocês tenham pelo menos dado uma sapeada aqui ou ali para que essas informações floresçam dentro da aula, porque nem tudo está aqui na minha cabeça também. Eu pus as coisas lá,
tem textos que eu li, tem outros que eu pus porque eu achei interessante, mas dei só uma olhada por cima, então não vou saber todas as coisas de tudo. Então, essas coisas vão aparecendo a partir do momento das discussões que vocês forem colocando. Mais alguém gostaria talvez nesse momento? Senão eu passo... Opa! Oi, Léo, pode Oi, falar. professor, tudo bom? Tudo me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. Eu tô com uma expectativa bem boa, assim, para a disciplina, até porque história, em geral, eu sempre gostei da história de tudo, e eu sou às vezes eu faço um pouco de masoquismo mental, né? Às vezes eu vou nos canais no YouTube e assisto umas videoaulas, por exemplo, do IMPA, não entendo nada, mas é aí que eu me sinto motivado mesmo a estudar. Por exemplo, quando eu estudava, eu gosto bastante de química também, e eu gosto de entender a motivação das coisas. Então, por exemplo, a história da química não começou com a química em si, com os modelos atômicos, começou com a alquimia, Leucipo, Demócrito e tudo mais. Então, se não houvesse isso que a gente considera um pouco de absurdo, né? Eu creio que quando a gente olha lá para o mundo egípcio, babilônico, 3.000 anos antes de Cristo, a gente hoje considera absurdo algumas coisas, né? Poxa, mas era bem mais simples fazer assim, porque a gente já conhece o resultado. Mas entender a motivação eu sempre gostei. E com relação às literaturas, antes mesmo de cursar algumas disciplinas, eu já havia lido o próprio livro que o professor comentou, do Howard Ives, eu achei muito bom. Ele realmente pega esse tempo egípcio e babilônico até a Era Moderna, ele divide a Era Moderna em 2 eras. Eu sempre gostei de ler os livros do Ian Stewart. Tem uma polêmica de que ele não é muito matemático, ele é mais pesquisador do que matemático, mas assim, eu acho que ele passa informação de uma maneira muito boa. Ele tem um livro que se chama Em Busca do Infinito, que é desde a criação dos números, das tábuas, até a teoria do caos. Eu acho que ele coloca numa ordem bem legal. E eu gosto muito também, o que me intrigou, um dos motivos, fora a faculdade, que me intrigou estudar história e matemática, foi aquela parte da história que eles consideram como Idade Áurea. Ao mesmo tempo, é uma Idade Áurea com o declínio grego, é um período ali que... Tem até uma frase do matemático, é o William Well, alguma coisa assim. Ele fala que se os gregos não tivessem estudado as seções cônicas, Kepler jamais teria superado Ptolomeu. E a gente sabe que Ptolomeu e Hiparco ali tem uma contribuição enorme, né? O próprio Kepler, se não fosse as motivações pelos geômetras, a gente estaria sem saber como que funciona a posição dos planetas hoje em dia, quem que gira em torno do quê, como que funcionam as 3 leis de Kepler. Então, por isso que eu acho a história da matemática muito importante para entender o funcionamento das coisas. Em se tratando de faculdade, quando eu fiz a disciplina de análise da reta, eu achei muito interessante porque a história da criação dos assuntos é no sentido oposto do que a gente estuda. A gente vai estudando as coisas na análise... Me corrija se eu estiver errado também, por favor. A gente vai estudando as coisas no sentido oposto de criação. E aí a gente vai entendendo... Quando eu peguei para ler, eu estava estudando aquele livro vermelho do Elon, né, na época, mas quando eu peguei para ler a história dos caras, né, o pai da análise, o Weierstrass, eu falei, poxa, mas isso aqui foi criado primeiro. Ah, mas tem um sentido, porque aqui na faculdade a gente aprende no sentido oposto. Então, aí que despertou o maior interesse ainda. Por exemplo, muitas das coisas surgiram, as motivações, por causa de convergência de séries de funções. Por exemplo, o Fourier tinha visto lá que muitas funções davam para aproximar por séries de funções trigonométricas, e como é que era a convergência daquele negócio, e isso dava um pau, e assim, foi a série de Fourier foi um motor muito anterior, né? Fourier, final do século XVIII, começo do século XIX, e isso impulsionou a formalização da análise. Então, mais do que o próprio cálculo, porque eles já sabiam fazer, mesmo que não soubessem exatamente o que significa aquela coisa de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero, quer dizer, você manda para o zero, e assim, o pessoal fazia conta, não se importava muito, quer dizer, sabiam que tinha alguma coisa que eles não sabiam explicar, mas eles mandavam ver o Euler, os Bernoulli, esses caras, eles sabiam fazer, mas a hora que tiveram que parar para resolver esse problema, que era um problema que surgiu mesmo, assim, por que aquela série de funções trigonométricas realmente reproduz qualquer função periódica, num certo sentido. Isso que levou a decidir
Não, agora a gente tem que realmente dizer o que significa essa coisa de limite direitinho, como é que essas coisas convergem. Então, sim, às vezes a motivação é uma coisa muito mais profunda, mas depois que você limpa tudo, desde o básico, aí, cálculo 1, né? Limite de f de x quando x tende a igual a L, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x menos a é menor que delta, implica que f de x menos L é menor que epsilon, a reza do limite. Então, quer dizer, você chega assim, de onde que caiu essa informação toda? Então, mas a gente vai discutir mais sobre isso. Deixa eu, assim, a gente já passamos da metade da nossa aula, eu gostaria de voltar, então, agora, e começar a falar um pouquinho sobre negócios. Negócios significa o que vocês vão ter que realmente fazer. Assim, e aí agora, uma coisa, tem muitos convidados, o Matheus, o Léo, meu aluno de doutorado, o Luiz Suzana, são pessoas que entraram, por curiosidade, são bem-vindos, mas para a avaliação, eu só vou pedir que façam os trabalhos, aqueles que estão regularmente matriculados lá, que vão estar na minha lista, são aqueles que eu vou dar presença todo dia. Então, esses eu vou pegar no pé. Então, vamos começar a falar sobre as avaliações. Então, eu vou de novo apresentar o plano de ensino e depois, então, vou falar do primeiro trabalho e do segundo trabalho. Que o primeiro trabalho é para ontem, assim, é muito rápido. Vão ser 5 semanas, já vai ser a data de apresentação. Então, vai, passar rapidinho. Então, vamos lá. Então, a avaliação vai ser através de 2 artigos e 2 seminários a respeito do artigo. Então, artigo não quer dizer artigo de pesquisa original, é um artigo sobre o assunto. Então, vai ter um artigo, primeiro, que vai ter um aspecto mais matemático, e esse de conteúdo mais propriamente matemático é o primeiro, e é sobre uma matemática mais antiga. Então, nesse semestre, vamos focar sobre a obra de Arquimedes. Então, essa matéria, ela vai ser vai sofrer muitas metamorfoses. Na próxima vez que eu aplicar, se for eu, ou se for qualquer outro professor, pode fazer outras coisas, mas a próxima vez que eu conseguir dar essa matéria, eu já não vou pedir mais trabalho sobre Arquimedes, eu vou pegar outro período, outra faixa, outro cortes diferentes do que eu estou fazendo agora para as avaliações. Então, assim, cada semestre vai ter uma característica. Então, esse semestre, eu gostaria que os alunos, então, fizessem um artiguinho sobre uma das obras do Arquimedes. Então, tem sobre espirais, a quadratura da parábola, tem sobre esferas e cilindros, então, mesmo tem algumas de característica física que estão no livro, vou mostrar já o livro das obras de Arquimedes, que está lá disponível o linkzinho no Moodle para vocês já baixarem e começarem a escolher. E então, vocês têm daqui até, peraí, deixa eu só ver, a semana, o seminário do 1, que é esse seminário que vai ser do artigo 1, vai ser na semana de 12 de julho a 18 de julho. Então, eu creio que temos 6 ou 7 alunos matriculados. Eu vou tentar encaixar os seminários de todos dentro dos horários de aula. Então, cada um de vocês vai me entregar um trabalho escrito, na forma de um artiguinho, sobre um dos conteúdos do Arquimedes, então explicando o que ele fez, tentando. Agora, a questão, como estamos na história da matemática, tem que ter um equilíbrio. Se você for fazer totalmente na formulação que o autor utilizou, é uma notação antiga, uma notação que a gente não está acostumado, e também é uma notação difícil de que você vai ter que explicar o que você fez. Então, você vai acabar
tendo que gastar mais tempo explicando o que é cada detalhe da notação do que propriamente explicando sobre o assunto. Então, tem que dosar entre notação, então, às vezes até preferir uma notação mais moderna, por exemplo, deixa eu só compartilhar aqui antes, eu volto nesse ponto, eu vou compartilhar outra coisa aqui, vamos compartilhar minha lousinha. Então, por exemplo, quer ver questão de proporcionalidade. Então, imagina que você tem aqui paralelas, então, assim, A, B, C, A', B', C'. Então, por exemplo, um grego escreveria que o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento A', B' está para o segmento B', C'. Então, veja só, é uma perda de tempo generalizada ficar tentando escrever. Então, é isso que você vai achar lá no texto do Arquimedes. Mas é óbvio que isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. E isso aqui, todo mundo bate o olho e já sabe o que significa. Então, quer dizer, prefira usar uma notação mais comumente usada. Por outro lado, então, esse é o equilíbrio. Então, assim, evitar muitos arcaísmos, assim, muitas coisas que só vão dificultar a leitura e a compreensão, mas, ao mesmo tempo, evitar anacronismos. Então, por exemplo, se o Arquimedes está falando de parábola, então ele não está falando de... Você está falando de uma parábola, ele não está falando de uma função do tipo y igual a x ao quadrado. Isso aqui, quer dizer, na verdade ele está falando disso, mas quer dizer, ele está falando e não está falando, desculpa, deixa eu talvez colocar aqui. Vamos colocar. Quando a gente fala y igual a x quadrado, a gente pôs um sistema de coordenadas aqui que vale para qualquer outra curva. Então, essa aqui é a curva y igual a x quadrado. Então, se você pegar outra curva qualquer, por exemplo, aqui, a curva x, y igual a 1, que é uma hipérbole, tá? Só para a gente colocar aqui alguns exemplos. Então, você pode colocar várias curvas que você vai usar sempre o mesmo sistema de coordenadas, porque ele está dado uniformemente. Mas isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa pós-Descartes. Então, quer dizer, um grego nunca usaria, mas ele tem uma forma de coordenada. Por exemplo, se tem a parábola aqui, e quem for pegar, então ele tem o eixo da parábola, aí ele tem uma tangente, então ele consegue, basicamente, pega uma corda, aí ele descobre que o eixo corta qualquer paralela tangente na metade, e aí ele descobre mais, ele descobre que essa distância aqui, então vamos chamar A, B, chamar aqui de K, e O. Então ele chega à conclusão que OK OK é proporcional, quer dizer, tem um número que vai aparecer aqui, vezes AK ao quadrado. Então, é o y igual a x quadrado, mas este sistema de coordenadas é um sistema intrínseco à parábola. Então, quer dizer, ele tem coordenadas, ele sabe dizer sobre esta parábola, mas se ele pegar esta outra parábola, ele vai ter que arranjar outro sistema de coordenadas que não está relacionado diretamente com esse aqui. Então, enquanto aqui, se ele colocou esta parábola, ou se ele colocou esta parábola aqui, ele consegue usar o mesmo x, o mesmo y, para descrever como é que são as características dessa parábola e dessa, coisas que a gente sabe fazer, mas ele não sabia. Então, aí seria um anacronismo usar esse tipo de linguagem
num trabalho sobre Arquimedes. Entenderam qual que é o ponto? Tem que ter o ponto assim, de equilíbrio entre as coisas. Quer dizer, você não pode deixar a coisa só com arcadismos e que torna a leitura chata, incompreensível, difícil, mas também não pode, de repente, pensar que ele está aqui com a gente, que ele tem uma diferença que separa entre o que ele escreveu e o que a gente escreveu. Então, o primeiro trabalho vai ser sobre o Arquimedes. Deixa eu só mostrar, então, o livro. Peraí, agora está aqui. Isso. Deixa eu só ver. Então, aqui o que vocês estão vendo é uma página do livro do Arquimedes. Ó, é grande, tem 524 páginas. Então, tem toda a obra. Cadê? Bom, aqui começa, ó. Começa na página 191, que começa realmente as obras do Arquimedes. Deixa eu ver. Ó, esfera e cilindro. Então, aqui, ó, é em forma de carta. Então, assim, você, por exemplo, vou pegar a esfera e o cilindro. Então, você vai ler esse texto, vai fazer um comentário, e, quer dizer, vai tentar pegar talvez não precisa fazer todo, porque assim, a esfera e o cilindro tem vários resultados, mas, ele provou que tem um cilindro que ele equivale à soma do volume, o volume de um cilindro equivale à soma do volume de uma esfera e de um cone propriamente colocados dentro daquele cilindro. Então, por exemplo, faz um recorte dentro desse, assim. Então, o que eu gostaria, em primeiro momento, não, que vocês pegassem, tem outros textos em português, que eu já abri até a semana 4, para vocês verem, que tem textos relativos ao Arquimedes, que tem lá, era texto da Scientific American, então tem às vezes uns quadradinhos que ele mais ou menos faz um resuminho do raciocínio que tem nesses aí, então pode ajudar na leitura, pode ajudar a facilitar assim a compreensão, porque às vezes o texto, se você for ler, é muito árido, muito difícil, muito trabalhoso, mas de repente você, então é isto, então aí você consegue ir e localizar lá no texto do Arquimedes aquilo que precisa para fazer. E não é assim, quer dizer, eu quero um artigo assim, entre 5 e 10 páginas, não para fazer um tratado, assim, uma coisa assim, que tenha começo, meio e fim. Então, você vai dizer, vai fazer um resumo, o que vai ter, quais são os problemas, as definições primeiras, o que precisa, assim, às vezes você não precisa demonstrar todos os teoremas anteriores que são pré-requisitos para fazer aquele. Então, algumas coisas você vai colocar como assim, esse resultado aqui foi demonstrado lá, mas eu vou assumi-lo como verdade e às vezes você tem que explicar o que significa, porque você vai ver que os enunciados às vezes são complicados de entender, então você vai ter que mais ou menos explicar para os seres humanos comuns o que significa aquele enunciado, e depois fazer, como eu falei, que dê umas 5 páginas, assim, no máximo 10, assim, não quero que fique uma coisa extensa, e que vocês consigam explicar isso em meia hora, de um seminário de meia hora. Explicar, assim, começo, meio e fim. Ele não é explicar meia boca, assim, que vocês realmente, aquilo que está lá, vocês consigam fazer com que os seus colegas entendam também aquilo que está lá. Então, esse é o objetivo. Então, sobre um assunto do Arquimedes. Eu já abri no fórum, eu já abri um fórum de discussão. O primeiro tema que eu vou colocar lá, eu vou abrir assim que eu terminar a aula, qual o assunto, qual o tema de Arquimedes que cada um vai pegar. Então, eu quero que cada um vá lá, coloque o nome e o que vai fazer. E aí é importante que cada um leia o que seus colegas estão colocando para não fazer todos o mesmo tema. Então, se alguém pegou o tema da parábola, evita pegar o da parábola, porque alguém já está falando da parábola. Se alguém pegou de espirais, então não faz mais de espiral, vai fazer outro. Então, mas é importante que cada um pegue um
E tem para todo mundo. Acho que tem pouca gente, como eu falei, deve ter uns 6 ou 7 alunos matriculados, então acho que tem para todo mundo lá. Então dá para dentro daquilo lá, se divertir. Aí às vezes, mas dentro de um mesmo assunto tem várias coisas que podem falar. Por exemplo, de esfera e de cilindro, tem a questão do volume, mas tem a questão da área. Por que a área da esfera é 4πr ao quadrado? Porque também está lá. Então, quer dizer, então 2 pessoas podem fazer o esfera e o cilindro, mas tem que... é o gato? É um cão. Um cachorrinho. Que lindo. Então, assim, se 2 pessoas vão pegar o mesmo tema do Arquimedes lá, a esfera e o cilindro, por exemplo, então tem que dizer, não, eu vou fazer a parte do volume, não, eu vou fazer a parte da área. Beleza. Tem que ser uma coisa bem específica, bem pontual, que vocês saibam explicar e que vocês tenham domínio daquilo para depois explicar. Então, e vai ser avaliado o texto escrito, que eu gostaria que estivesse pronto na data do seminário, e o seminário, a apresentação do seminário que vocês vão fazer. Então, essas 2 coisas vão ser a primeira nota de vocês. Então, alguma dúvida sobre isto? Sim. Até agora, por exemplo, eu não ouvi o Marcelo e a Beatriz Carolina, que são também alunos, então, quer dizer, já se manifestaram o Léo, o Tiago, a Samara, mas tem outros que não se manifestam. Eu, em particular, adoro que vai ser assim a avaliação. E eu acho que toda avaliação em qualquer curso deveria ser assim, inclusive. Eu também acho. Eu odeio prova. Prova é a coisa mais ridícula do mundo, principalmente para quem tem ansiedade, como eu, assim. É a coisa mais ridícula do universo. E artigos são maravilhosos, você tem que se aprofundar no assunto, você explica para os outros, discute com os outros, aprende com os outros, é muito melhor. Sim, eu também acho. Tanto que, assim, as minhas disciplinas de pós, quando eu dou uma disciplina de tópico avançado, nunca tem prova, é só artigo seminário. Isso é padrão. Ainda mais na pós, você chega na pós-graduação, tem que estudar 1000 coisas por fora e ainda tem que fazer prova. Isso eu não consigo conceber, assim, é um absurdo. Sim, é verdade. Estamos juntos nessa. Então, mas sobre a disciplina em si também, eu queria te parabenizar por querer fazer isso. O Thiago falou que tu falava desde a primeira semana de aula. Eu não lembro de tu falar especificamente de querer fazer essa matéria, mas você falava das matérias que você já deu, do artigo do asteroide lá na revista da Olimpíada. E, ironicamente, o meu TCC que eu apresentei é sobre fundamentos. Você foi grande parte da contribuição para eu ter vontade de estudar fundamentos e meio que só gostar da maravilha que é a matemática e não das áreas das diferentes áreas que ela tem. E, ironicamente, eu comento muito sobre a negligência com que os teoremas de Gödel são tratados e você vai falar nessa matéria logo depois de eu espero ter competência. Você, então, vai me ajudar muito. Quando a gente chegar lá, vou pedir a sua ajuda. Assim, você fez um monte de curso. Ninguém fala dele em nenhum momento e, ironicamente, você vai falar nessa matéria depois de eu já ter feito o TCC criticando a comunidade matemática por negligenciar ele. Sim, mas aqui, de novo, o aspecto aqui, obviamente, eu como matemático, não tenho condições técnicas de entrar a fundo no teorema de Gödel, assim, então a minha discussão vai ser do ponto de vista leigo. A minha crítica leigo. não é nem essa, a minha crítica é que ninguém fala dele, nem comenta dele, e ele é super importante. Tá certo. Obrigado, Marcelo. A Beatriz também não falou nada, tá caladinha ali. Oi, professor. Eu tô um pouco quietinha agora no começo, mas é uma matéria que eu estava bastante animada para pegar já. Quando eu entrei na matemática, na verdade, eu entrei por causa do meu professor de matemática do ensino médio, e a primeira coisa que ele me disse foi, se tiver essa matéria, faça. Porque ele tinha feito na faculdade dele, então... por enquanto eu tô quietinha, mas eu tô bastante animada. Tá certo. Então, acho que aquele ali é o Luiz Turco, né, que também não falou nada até agora. Então, Oi, professor, então, boa tarde para todo mundo. Na verdade, eu não falei nada porque eu sou muito tímido, professor, e quando eu vi que
de apresentar seminário, meu coração já deu uma acelerada aqui, mas é algo que, bom, eu tenho que resolver, né, para minha vida. Vou ter que apresentar as coisas e aparecer. Então é uma oportunidade de vencer esse certo medo que eu tenho de ter a atenção de todo mundo e ser julgado, sei lá. E é isso, eu tô ansioso aí pela matéria, eu acho que vai ser muito bacana, espero que seja. E sim, eu lembro que você falava das coisas na primeira fase. Falava de certos livros, até tentei procurar, acho que você falou da A Janela de Euclides, eu lembro A Janela de título. Euclides, Leonard Você comentou. Mlodinow. Mas Deixa eu pegar ele aqui. acabei não encontrando, Pera aí. então não li. Esse livro aqui. A Janela Isso. de Euclides. Então, E esse você aqui tinha eu não discussões... consegui. Assim, é claro que eu acho que vocês têm muito mais acesso ao underground, ao submundo, do que eu. Então, se vocês acharem PDFs de coisas assim legais e quiserem compartilhar, eu ponho um link no Moodle. Se quiserem mandar para mim, eu ponho um link no Moodle. Coisas assim. Então, né? Aquele contrabandozinho, assim. Beleza. Eu lembro também da primeira fase, você e o Adrian, lembra do Adrian na Sim, primeira o fase? Adrian, Discussões sim. fervorosas lá da matemática. Lembro Sim, bastante. O Adrian até está mais filósofo do que... assim, ele também foi mais para esse lado de fundamentos, de estudar. Aliás, o lado de lá da rua, né, do CFH, onde tem o departamento de filosofia, tem muitas disciplinas interessantes de teoria de conjuntos, de lógica. Então, assim, disciplinas que valem a pena, assim, o estudante de matemática. Assim, não sei se dá para fazer tudo de tudo, assim, porque às vezes é uma grande quantidade de disciplinas que tem que fazer e acaba tomando tempo das disciplinas obrigatórias da matemática, mas quem estiver interessado, sempre é bom pelo menos fazer uma delas, assim, para ter esse contato com o outro lado, porque não é só assim, o conteúdo, mas também o jeito de pensar, porque eles são formados em matemática, tem o Décio, tem o professor César Mortari, deixa eu só... que tem formação matemática, mas... deveria... claro, não está aqui plugado. Pronto. É que estava acabando a bateria. Que deveriam... que tem formação matemática, mas eles têm um ponto de vista de apresentar a coisa de filósofo. Então, é importante ter esse aspecto... assim, de ver outras pessoas que pensam e organizam os conhecimentos de uma forma diferente de um matemático, assim, a forma de apresentar a matemática, apresentar os conteúdos, as teorias, diferente de um matemático. Então, quem estiver interessado, principalmente por exemplo, Marcelo, eu sei que já fez bastante. Para lá já. Estou estudando para a prova do mestrado em filosofia. Então. Que legal, que legal. Então, mas outros que ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma disciplina lá, vale a pena, pelo menos para ter esse contato com esse outro universo de pensar. Tá, então, o Arquimedes, eu vou só querer que, assim que a gente terminar, eu vou abrir lá no fórum, então, um tópico para vocês irem lá e colocarem aquilo que vocês querem. Já está o livro da obra dos Arquimedes, está lá, logo no começo, quando eu falo das avaliações, tem um link para esse livro que eu mostrei para vocês, esse livro amarelo, está lá, de páginas amarelas, está lá no link do primeiro artigo. Então, é importante que vocês já comecem a pensar e peguem e já escolham qual que é o tema e já comecem a ler e comecem a preparar, porque vai passar rapidinho, são 5 semanas. Então, vai ser bem rápido, então, assim, por isso que eu preferi que fosse um assunto razoavelmente fácil. Não é fácil, mas é elementar. Elementar é diferente de fácil. Elementar significa que exige pouco conteúdo matemático, de conhecimentos matemáticos para você conseguir
realmente ler e entender o que está acontecendo. Então, eu acho que com a obra de Arquimedes, toda a geometria grega, eu acho que passa por isso. Ele é um conteúdo que eu chamaria de elementar, diferente de um conteúdo avançado, que envolveria mais, por exemplo, se você pegar um tema de categorias, por exemplo, aí você tem que saber o que é uma categoria, assim, tem um monte de conhecimentos em cima de conhecimentos que você precisa saber e de coisas que você precisa dominar para conseguir falar sobre o assunto. Então, isso não cabe aqui dentro do nosso curso, não é esse o objetivo. Aí vem, então, o segundo trabalho, que é para o final. A última semana de aula vai ser o último dia, que vai ser de seminários de vocês também, para a apresentação do segundo trabalho. Então, deixa eu de novo... peraí. Onde que está? Ah, não é aqui, é aqui. Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui para o... Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Estão vendo aqui o cronograma. Aí tem o seminário 2, que é na última semana. Então, 27 de setembro lá. Então, o que é o seminário 2? Então, o seminário... Então, o segundo artigo, ele terá um caráter misto de história e de matemática, e versará sobre tópicos de matemática do século XX e século XXI. Então, ao mesmo tempo, o aluno pode descrever a história de alguns eventos importantes, alguns personagens que foram cruciais para o desenvolvimento da matemática, e aí você vai falar, então, aspectos biográficos, aspectos históricos mesmo, de data, de nome, e isso tem na internet, isso tem nos materiais também que eu coloquei, tem um monte de coisa da Scientific American, mas é aquela coisa que às vezes tá uma gugada, você vai achar coisas melhores do que eu coloquei aí, e pode fazer, e isso vai depender então de uma certa pesquisa. Mas também eu gostaria que falasse um pouquinho, pelo menos em palavras, sobre a matemática. Então, deixa eu só ver, eu acho que eu não consigo compartilhar a tela do Moodle, mas deixa eu só ver, assim, os artigos que estão lá, ó, assim, coisas que eu pus como proposições de temas. Por exemplo, os 23 problemas de Hilbert, que foram apresentados no Congresso Internacional de Matemáticos em Paris, no ano de 1900. Então, quer dizer, David Hilbert, naquele Congresso Internacional, ele propôs problemas que nortearam grande parte da pesquisa que foi feita em matemática no século XX. Então, isso é interessante, então, discutir alguns, quer dizer, tem 23, mas assim, olha, esse problema é interessante, foi resolvido por tal pessoa, e basicamente consistia disso. Então, assim, não precisa falar de todos os 23, falar de alguns. A história da medalha Fields, como que a medalha Fields surgiu, quem ganhou a medalha Fields, falar de alguns caras importantes que ganharam a medalha Fields. Por exemplo, tem um brasileiro que ganhou a medalha Fields, o que ele fez? Será que alguém é capaz de explicar em poucas palavras, assim, o que o Arthur Ávila, por que ele ganhou a medalha Fields, que tipo de contribuição matemática que ele deu? Uma exposição meio que jornalística. É claro que para você entrar no mérito do tipo de matemática que ele fez, isso aí é técnico pra caramba. Mas, por exemplo, explicar jornalisticamente o que ele fez, quais são os tipos de resultados isso acho que é uma coisa possível. Por exemplo, outra coisa que tem, os problemas do milênio, do Clay Mathematical Institute. Esses problemas, eles também estão, de certa forma, norteando o direcionamento da pesquisa matemática para o próximo milênio, para o próximo século, pelo menos, por esse século XXI. E tanto que um deles já foi resolvido, que é o da conjectura de Poincaré, que foi resolvido pelo Perelman. Então, quer dizer, já teve reviravoltas aí. A história do último teorema de Fermat. Eu gosto muito do livro O Último Teorema de Fermat, que conta a história do Andrew Wiles, o que
que tipo de teoria, que tipo de matemática que ele estudava e como é que isso tem a ver com o Teorema de Fermat lá, e como é que foi a resolução, que teve também reviravoltas, porque ele fez uma primeira solução que estava errada, depois levou mais 2 anos até corrigir. Outra coisa interessante, assim, para se falar, são temas que eu coloquei, são sugestões. A história do grupo Bourbaki, quem que fazia parte do Bourbaki, quais são os livros, tem o seminário Bourbaki, quem que participava, que tipo de coisa que o grupo Nicolas Bourbaki realmente desenvolveu. Então, falar sobre o Bourbaki, falar sobre o movimento da matemática moderna na educação matemática, tem a ver, num certo sentido, com o grupo Bourbaki, porque, e isso é interessante, até a minha vida tem um pouquinho, deixa eu interromper o compartilhamento, e deixa eu ver um pouquinho a cara de vocês, peraí, eu só estou perdido aqui, onde que eu estou? Aqui, tá. Quando eu entrei, eu tinha 7 anos, em 1976, foi quando eu entrei no primeiro ano primário. Aí tinha a cartilha, né, a alfabetização, e tinha o livro de matemática. Qual que era a primeira coisa que se estudava em matemática? Teoria de conjuntos. Se aprendia o que era união, intersecção de conjunto, antes de aprender o que é somar 1 mais 1. Sim, sim. Então, quer dizer, essa linguagem de conjuntos foi uma tentativa educacional que surgiu na década de 60, aqui no país, o grande... Como é que era o nome dele? Eu ia falar o nome do professor, mas acabei esquecendo o nome do professor, que foi o maior autor de livros didáticos na década de 60 e começo da década de 70, que influenciou essa história de matemática moderna. Peraí. Oswaldo Sangiorgi, acho que é esse, Oswaldo Sangiorgi, e tinha um outro também, agora não vou lembrar o nome, depois eu coloco lá. Então, mas o fato livro para criançada. Eu lembro de um livro mais antigo, não foi o que eu usei na escola, que tinha os axiomas de grupo, um livro de 5ª série. Então, isso foi, assim, foi uma época na matemática. E eu peguei exatamente, assim, eu era criança na escola, exatamente no período em que o jeito de se ensinar matemática era o que a gente chama, o que os historiadores da matemática e o pessoal da educação matemática chamam de matemática moderna. Então, e isso muito presente, assim. Então, o que isso, assim, se alguém quiser fazer um artiguinho, estudar sobre isso, quem que foram os influenciadores da matemática moderna, como é que isso veio parar no Brasil? No Brasil foi forte isso, eu estou falando, no ginásio, no primário e no ginásio, muito das coisas que eu aprendi, você via no livro de matemática, tinha essa coisa de conjunto muito forte. Depois foi mudando, quando eu estava no colegial, já tinha meio caído de moda, isso no começo da década de 80, né, em 84, quando eu entrei no 2º grau, aí já não tinha mais essa coisa, mas no meu período do 1º grau tinha bastante dessa linguagem dentro dos livros de matemática. Outra coisa que eu coloquei lá, deixa eu só ver, a matemática no Brasil. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas André Veio, Oscar Zariski, Alexander Grothendieck estiveram na USP, eles foram professores da USP, tiveram geômetras algébricos importantes na UFRJ. Por exemplo, quais são as origens do IMPA, por exemplo? Também poderia alguém falar sobre o IMPA, como que o IMPA surgiu e quais são as pessoas que ajudaram a fundar o IMPA e como é que quem passou pelo IMPA. Por exemplo, o Stephen Smale fez uma das descobertas dele sobre aquela questão da topologia em dimensão maior que 5, das esferas, que se a esfera tem o grupo fundamental trivial em dimensão maior que 5, então ela é se a variedade de dimensão maior que 5 tem um grupo fundamental trivial, então ela é esfera. Isso o Stephen Smale demonstrou na praia, acho que em Copacabana, em Ipanema, ele gostava de ir para a praia, assim,
Então ele fala sobre isso. Então coisas que aconteceram, assim, que levou a medalha Fields do Stephen Smale, ele conseguiu, assim, a grande descoberta dele foi feita aqui no Brasil enquanto ele estava no INPA. Então, e tem outros que passam pelo INPA. Esse é um problema de quando você vai ficando velho, assim, a hora que, às vezes, os nomes não vêm todos de uma vez, mas tem vários matemáticos franceses que sempre dão, o Yokos, que morreu recentemente, era freguês do INPA, aquele outro que parece o Willy Wonka, como é que é o nome dele? Tem o Etienne. Tem o Etienne Guis, mas aquele outro que ganhou medalha Fields, que parece o Willy Wonka, como é que é o nome dele? Nossa, esqueci o nome dele agora. Bom, inclusive ele vai estar lá agora no Cédric Villani. Cédric Villani, exatamente. Obrigado, Matheus, você lembrou. Então, e ele vai estar lá no colóquio que vai ter agora no final de julho. Em julho vai ter o colóquio brasileiro de matemática lá no INPA. Então, quer dizer, são coisas que dá para falar. Então, esse segundo artigo vai ser um artigo mais de caráter, assim, histórico, quem fez o quê, quando, mas com uma pitada de matemática, no sentido, assim, pelo menos descrever jornalisticamente o tipo de matemática que esses caras fazem. Assim, para não ficar só na coisa, assim, de, que ele gosta de usar camisa azul e não amarela, isso não interessa, isso é irrelevante, mas é relevante, talvez, falar assim, a grande descoberta dele foi feita enquanto ele estava, por exemplo, o Grothendieck, eu não sei se vocês sabem, mas o Grothendieck tem um livro do Grothendieck que foi só publicado pela editora da Universidade de São Paulo, do IME-USP, então é um livro amarelado, que é Espaços Vetoriais Topológicos, que só tem, espaços nucleares, que só tem lá no IME-USP, e não existe mais publicado isso, um livro do Grothendieck. Então, coisas dessa ordem são interessantes de falar. E por falar nisso, vocês sabiam que o Grothendieck, ele começou com análise. O Grothendieck, ele é conhecido pela geometria algébrica, mas o que ele começou mesmo foi fazendo análise. E o orientador dele, na França, ele tinha dado assim, era o Dieudonné, falou assim, tem esses 14 problemas aqui e tal. Na verdade, eram 14 sugestões de problema. Cada um deles viraria uma tese de doutorado, se o cara pegasse. Aí, um semestre depois, assim, ele passou, foi lá, voltou com os 14, assim, tá aí. Assim, ele tinha resolvido os 14 problemas. Então, esse tipo de coisa é legal falar. Então, e é legal porque a gente está falando de, por exemplo, Grothendieck morreu há 2, 3 anos atrás. Então, assim, mas é claro que ele tinha desaparecido da vida pública já há mais de 2 décadas. Ele simplesmente desapareceu, ele virou um eremita. A última foto que existe do Grothendieck, ele parecia o Gandalf, de capuz e tudo, de barbão, assim, ele parecia o Gandalf. Então, quer dizer, então, assim, falar sobre esses caras, falar sobre o Perelman, que também é uma figura exótica, extraordinária, assim, porque ele resolveu um problema para lá de ferradaço, mas simplesmente depois sumiu da vida pública também, e assim, nem aceitou as honras puxa, o cara fez isso aí, nem aceitou a deferência que deram a ele, os prêmios, e ele rejeitou tudo. Então, quer dizer, são casos interessantes de se falar. Então tem tema para mais de metro aí, para vocês escolherem para a segunda etapa. E já podem ir começando também, desde já lendo também. Mas o mais urgente agora é fazer Sorbo e Arquimedes. O outro, a gente pode começar, quando chegar na época de fazer o Arquimedes, aí eu ponho também, aí eu dou um tempo para vocês pesquisarem melhor o que vocês querem fazer e tal, e até lá vocês já vão ter uma ideia do que vocês querem fazer para o seu segundo tema. Então, é isso. E aí a avaliação é basicamente essa: 2 artigos, seminários, o artigo vocês entregam na semana que vocês forem apresentar o seminário,
E aí a leitura, assim, o texto escrito e a apresentação vai ser a nota, vai ser uma avaliação a respeito disso. Ok? E a presença, nunca esqueçam que eu vou realmente cobrir a presença de vocês. Por isso que eu quero sempre estar olhando para a cara de vocês, porque aí eu sei que eu posso chegar lá e fazer assim, colocar, esse aqui teve, e eu vou cobrar mesmo. Todo mundo sabe, quem já teve aula comigo, que eu não ligo para a presença. Se fosse assim, estivesse dando cálculo, análise, assim, vem quem quer. Às vezes é melhor o cara estudar sozinho do que estudar comigo, porque aí pega o livro. Agora, aqui não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque, como eu falei, tem um monte de informação lá se você ler todos os textos lá no Moodle, assistir todos, você poderia ter pego aquilo da internet. A maioria dos textos, agora já tem umas aulas minhas, não sei se vocês já viram, já tem 3 aulas que eu gravei, assim, que são aulas minhas mesmo, mas isso vai ser pouco, vai ser a minoria dentro do ambiente que eu coloquei. Que mais tem lá é vídeo do YouTube e textos que eu peguei da internet. Então, quer dizer, qual a diferença faria se vocês não assistissem a aula e não participassem? Você poderia ter lido aquele texto da internet, quer dizer, e aí qual a diferença entre ter feito ou não ter feito a disciplina? É exatamente esse momento que a gente discute, que a gente traz outras informações, que trazem conteúdos assim, então é isso que vai fazer diferença. Tá, gostaria de abrir, talvez 2 pessoas que não falaram ainda até agora, o Luiz Suzana e o Léo, que eu sei que pode falar, Luiz. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou bem quietinho aqui, mas eu queria agradecer o professor por ter aberto essa disciplina, assim como vários colegas aqui já comentaram, ao longo de toda a minha graduação e mesmo antes, no ensino médio, já tinha interesse, assim, entender um pouco sobre a história, sobre o porquê que os matemáticos fizeram determinadas coisas, como é que a gente chegou nas definições e teoremas que a gente estuda. Eu já tinha, né, enfim, a gente já sabe que não foi feito nessa ordem com que a gente estuda, né? Então, eu acho que é tanto por uma questão cultural, mas assim, até para aprofundar um pouco o conhecimento matemático, assim, também. Saber como eles desenvolveram aquelas ferramentas ajuda a gente a, enfim, a desenvolver novas, possivelmente, né? E, enfim, agradeci bastante ao professor por ter pegado a disciplina, então, e estou bastante animado também para fazer ela. Ok, obrigado. O Léo Guarnieri também quer falar alguma coisa? Eu quero só complementar, já passou um pouco o time, mas quero só complementar o que o Marcelo tinha falado sobre o teorema da incompletude, né? Que, inclusive, não sei se já está publicado o TCC dele, se tiver eu quero dar uma lida, porque parece interessante. Ainda não. Ainda não. Bom, quando tiver publicado eu quero ler esse TCC. Acho que uma coisa que realmente eu sinto um pouco falta é não só desse teorema específico, mas de maneira geral, falar sobre lógica, filosofia dentro do contexto matemático, né? Não sei se já cheguei a falar para o professor alguma vez, quando eu estava terminando a graduação, eu seriamente pensei em fazer um mestrado em filosofia, só para fazer coisas relacionadas com lógica. Porque eu particularmente desconheço, acho que não tem nenhum professor no departamento de matemática que trabalhe com lógica, né? O Ivan deu uma namorada um tempo atrás, o Ivan deu umas paqueradas com o Newton da Costa, quando o Newton da Costa estava mais ativo, assim, lá no departamento, na filosofia, então ele ia, acompanhava os seminários lá de teoria de conjuntos, lógica, ele teve uma época que ele estava sabendo horrores desse assunto, mas ele nunca publicou nessa área também. Enfim. Tem um que morreu faz tempo, acho que faz uns 20 anos. Que os livros que tem na biblioteca sobre computabilidade e Turing é tudo dele doado, mas acho que ele morreu faz uns 20 anos. Bom, é um assunto que realmente me interessa, e eu vejo que é uma pena, assim, que eu não sei se é um problema, assim, dessa universidade em específico, ou se é um problema da matemática no Brasil como um todo, mas eu sei que fora do Brasil tem bastante lugares em que matemáticos estudam lógica, né? E acho que é uma coisa que falta bastante por aqui. Então eu acho bastante relevante o tema tratado ali no TCC do Marcelo, sobre, né? Ô Marcelo, eu já vou propor, se você quiser, eu posso publicar o seu trabalho dentro do nosso Moodle para que todos os seus colegas possam ler, assim, você pode... sim, eu tinha enviado agora no e-mail, desse publica ali. É que
A Giana não publicou os TCCs ainda do semestre passado. Ah, ok. Tá certo, mas aí eu ponho no Moodle aí, todo mundo que quiser ler, já. Enfim, acho que essa é a colocação que eu queria fazer, então. Tá bom, muito obrigado, Léo. Então, é isso. Deixa só, assim, eu vou fazer uma pequena alteração na questão de cronograma, porque se vocês verem o que estava previsto para a semana 1, era só discutir matemática de Egito e Mesopotâmia, mas eu acho que, assim, a não ser que alguém tenha alguma coisa muito legal que queira trazer para a próxima aula da quinta-feira sobre isso, até deixo em aberto. Mas eu gostaria que a gente já partisse para a semana 2. É claro que eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Na semana 1 tem uma coisa que eu coloquei como atividade para vocês virem pensando assim, para a primeira semana. Então, eu pus algumas palavras-chave para vocês tentarem fazer tipo um brainstorm sobre como que essas palavras, como esses conceitos estão relacionados com o surgimento da atividade matemática. Então, por assim, Estado, religião, agricultura, escrita, arquitetura, engenharia, comércio, talvez eu teria posto também astronomia, mas é que a astronomia tem quase tudo a ver com religião, de fato, na antiguidade. Então, mas de qualquer forma, na verdade tem a ver com religião e com agricultura. Então, por exemplo, a astronomia, ela entra... Então, por que entra tanto no quesito religião como no quesito agricultura? Interessante pensar sobre isso. Por que a astronomia entra lá? Então, como essas coisas, comércio, como isso incentivou a surgimento de atividades que a gente considera como sendo atividades de natureza matemática. Eu gostaria que a gente começasse a discussão da aula que vem com essa pergunta. Mas eu queria que vocês gastassem um tempo assistindo, porque eu quero que na aula que vem a gente já entre na questão assim, de como é que a transição entre a matemática feita antes dos gregos, né, Egito e Mesopotâmia, que se vocês derem a Tatiana, eu até tinha um certo preconceito que foi retirado pelos vídeos que eu assisti da Tatiana, que eu pensava assim, eles faziam exemplos específicos, exemplos numéricos, assim, tipo, basicamente é isso. Mas, na verdade, esses exemplos, eles têm uma certa generalidade, porque o exemplo numérico estava posto, mas se você trocasse os números por outro, a metodologia que estava sendo colocada lá continuava valendo. Então, quer dizer, é um exemplo, mas que serve para uma quantidade maior de exemplos. Mas não, com certeza não tinha fórmula, ou teorema, ou resultado geral. Assim, eles não estavam buscando isso, eles buscavam técnicas para resolver problemas, e alguns eles resolviam com grande maestria. Mas de qualquer forma, tem uma diferença entre o tipo de pensamento que se fazia nessas civilizações e o tipo de pensamento que foi introduzido a partir do momento que a civilização grega começou a emergir, que é exatamente essa questão do racional. Uma das coisas é você mostrar as coisas pelo ponto de vista racional, quer dizer, a racionalidade ser um instrumento para que você obtenha a verdade, mas também esse aspecto meio que lúdico. Não quer dizer... E também outra coisa que eu tinha um preconceito, eu achava que a matemática babilônica e grega e egípcia era puramente engenheirística, no sentido que é só aplicado, mas eles também sabiam fazer aqueles problemas que eram, assim, tipo problema para ver se o cara era esperto, se o cara era bom, e que não tinha muito a ver com a aplicação prática em si. Mas isso foi levado ao extremo, foi levado a uma outra categoria quando chegou na matemática grega. Tanto que na Academia de Platão surgiu o conceito das artes liberais, que são aquelas atividades que o homem livre deve se ocupar. O homem livre, quer dizer, o homem que não é escravo, porque aí tinha as artes mecânicas, que aí é aquela coisa que envolvia a ação do fazer, do trabalho braçal, e isso é para escravo, isso é para artesão. Então, o homem livre,
O homem, ele tem que estar livre dessas coisas, desse fazer. Então, é a coisa do abstrato. Então, tem um vídeo que eu coloquei, que parece que um vídeo que não tem nada a ver, que é um vídeo de uma série de adolescentes que fizeram uma coisa de dominós, assim, com milhares de dominós, e o dominó vai caindo, e vai passando, e tem uma pontezinha, e o dominó faz aquelas maquininhas, tipo aquelas maquininhas de cientista maluco. É muito legal, você fica uns 10 minutos assistindo aquilo, você relaxa, assim, tá? Mas aquilo, por que eu coloquei aquilo lá? Qual que é a motivação de um grupo de jovens, de adolescentes, fazer um negócio com centenas de milhares de dominós, uma coisa que deve ter levado dias para ficar pronto, para depois, e em menos de 10 minutos aquilo foi tudo, assim, ele desmontado, mas desmontado com uma certa sequência, com uma certa... Então, o que é que motiva o ser humano a buscar esse tipo de atividade? E o que isso tem a ver com a gente fazer matemática? E aí eu vou entrar também na próxima aula com o texto do Hardy, que é a Apologia de Matemática, que ele falou assim, tudo que eu fiz na vida, nunca assim, me preocupei com a aplicação daquilo que eu fiz, nunca serviu nem para o bem, todas as coisas, meus resultados, nunca serviu nem para o bem, nem para o mal, porque assim, era uma coisa que não tinha um conceito prático. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes quando a gente apresenta a matemática para o grande público, a gente apresenta e fala, veja, a matemática está em tudo. Quando você liga o seu computador, é a matemática, aquela coisa, aquele papo. Então, quer dizer, até que ponto esse papo assim, de apresentar a matemática pelas aplicações possíveis realmente faz sentido quando a gente está do lado de cá e a gente sabe o que é o fazer matemática, e até que ponto a gente tem que apresentar a matemática como sendo essa atividade do puro intelecto, que é o que realmente é a matemática. Então, a gente discutir sobre isso, essa linha tênue que existe entre a matemática como uma atividade puro intelecto e uma atividade que tenha aplicações diversas na ciência, no dia a dia, na engenharia. Então, vamos pensar sobre isso. Aí, assistam aquele vídeo que é ótimo, assim, é relaxante, assim, vocês vão ficar assim, é bem satisfatório. Bom, estamos chegando ao fim de nossa aula. Muito obrigado a todos. Então, assim, a gente já está entrando, então, estamos na primeira semana, mas já estamos entrando no conteúdo da segunda semana. Então, vai ser essa a nossa discussão para a próxima aula. Então, eu espero vocês até lá. Muito obrigado, mais uma vez. Assim, eu quero manter esse entusiasmo de vocês até o final. Vamos ver se a gente consegue. Porque vai passando o tempo, aí vão vindo as provas das outras disciplinas, aí os caras vão ficando assim, tal, meio... não aguento mais, tem que acabar o semestre. Mas espero que pelo menos com a gente seja aquele momento de alegria, assim, que, vamos dar uma relaxada. Quero que sempre seja assim, aquele momento para dar uma relaxada e aprender e falar coisas legais. Ok? Então, desejo a todos um ótimo final de tarde e até a quinta-feira, às 13h30, ao horário da nossa próxima aula. Ok? Perfeito, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau, galera. Bye. Até mais. Se cuidem. Até quinta. Tchau, um abraço. Até quinta.